sobre o centenário da teoria do Big Bang. Você já sabe, sobre o sistema infinito, né? Vocês são professores Israel e professor Daniel, né? Bom, faz parte da minha pesquisa de mestrado, né? Depois aí vocês vão estar produzindo conteúdo a partir disso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, no final da apresentação, vocês podem ficar à vontade, tá bem? Para quem não me conhece, como eu não vi semana passada, acho que todo mundo está aqui, né? Então, vocês já sabem, né? Meu nome é Guilherme, eu sou professor de física. E vamos começar. Eu vou revisar com vocês basicamente o que a gente já viu, tá? Semana passada. Então, a gente falou de todos aqueles conteúdos ali, ó. A gente falou um pouquinho sobre o que é a cosmologia, né? O modelo cosmológico do Einstein, né? A relatividade geral aplicada à cosmologia, né? Falei para vocês que a cosmologia moderna, como a gente conhece hoje, ela surge a partir de resultados, né, teóricos da teoria da relatividade do Einstein. Então, a gente falou sobre a aplicação da relatividade geral na cosmologia, o modelo do Einstein, o modelo do De Sitter também, né? Que é um modelo que conversava com o Einstein, apesar de ser bem diferente. O efeito De Sitter a gente falou rapidamente, falando sobre os universos de Feynman, e aí a gente parou por aí, né? A minha intenção é falar já sobre o planeta e o átomo primordial com vocês, o duelo entre os dois modelos de universo, só que não deu tempo, né? Então deixei aquela dúvida no final, vocês estão lembrados? Quem sabe me dizer qual era a dúvida? Qual modelo corresponde à realidade, né? Pode passar, por favor. Então, vocês devem estar lembrados, né? Aí a gente tem essas quatro figuras, o De Sitter, o Einstein, o Feynman ali no meio, e esse cara que aparece aqui mais no canto, à direita, ele é o Lemaitre. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Aí vocês estão lembrados do que é a relatividade geral? Alguém sabe me dar um parecer? Com exceção do professor Israel? Ninguém? Lembra que eu falei para vocês sobre a cama elástica, né? As bolas, né? Então, a teoria da relatividade geral, né, que a gente já aprendeu para TRG, ela propõe que o espaço-tempo ele seja curvo e objetos muito massivos, né, eles vão dizer como que o espaço-tempo vai se comportar, né, porque eles vão curvar o tecido do espaço-tempo. Lembraram lá o exemplo da cama elástica? E quem sabe me dizer por que na cama elástica a bolinha, quando a gente joga a bolinha menor, ela vai de encontro ao encontro, né, da bola maior? Lembrados? Não? Felipe prestou bastante atenção, acho que ele deve saber. Mais ou menos. Não, mas eu vou abster. Não, vai se abster? Então, isso acontece por causa do atismo, né, pessoal? Lembraram, né? Bom, aí eu trouxe para vocês também aquela frase, né? Ó, de maneira resumida, a massa diz ao espaço-tempo como se curvar e o espaço-tempo diz a massa como se mover, certo? Aí a gente viu uma imagem, uma apresentação só visual do Sol, curvando o tecido do espaço-tempo. E a Terra bem pequenininha na órbita dele. E aí a gente falou sobre a relatividade geral e também aplicada à cosmologia, para a gente poder entender. Aí eu trouxe um recorte do artigo do Einstein para vocês, que é o cantor Albert Einstein, né, famoso, todo mundo aqui já ouviu falar do Einstein, né? Inclusive semana passada, sabe? Então, em 1917, ele, né, procurou quais seriam os efeitos da teoria da relatividade geral no cosmos, e aí ele fez algumas considerações. Bom, como que a minha teoria ela vai influenciar um modelo para explicar o universo de maneira geral? Era basicamente isso que ele tentou explicar nesse artigo. O nome do artigo, se a gente for traduzir, considerações cosmológicas sobre a teoria da relatividade geral. Então, sem ler lá, quem lembra, quem sabe me dizer como era o modelo do universo do Einstein? Tinha 3 características bem importantes. Ninguém anotou? Ele era isotrópico, finito e homogêneo. Muito bem. Então, como o Einstein imaginou o universo de acordo com a teoria da relatividade geral? Boa noite, sejam bem-vindos. Então, era um universo finito, homogêneo e isotrópico, né? Isotrópico significa que ele vai ter as mesmas propriedades físicas em qualquer direção, homogêneo que ele vai ser igual em todos os pontos, né? E finito, né, conforme eu mostrei para vocês, ele seria um espaço fechado, ok? Boa noite, tudo bom?
E aí, eu pedi para ela passar para você não colarem, né? Já que vocês vão fazer trabalho depois sobre isso. Se a gente juntar todas aquelas 3 características, né, a gente compõe um nome bonitinho para elas. Qual é esse nome? Princípio cosmológico. Né? Então, quando essas 3 características associadas em grande escala, a gente pode dizer que elas constituem um princípio cosmológico. Ok? E aí eu mostrei para vocês qual era a forma do universo, né, do modelo do Einstein. Trouxe para vocês as imagens, né? Essa matemática que não é muito trivial, talvez seja para o professor Jonas. Mas a cotidiana começa a complicar. Verdade. Ela é bem complicada, né? Vocês devem estar lembrados que eu falei que a gente não vê no ensino médio, né? Às vezes nem na pós-graduação a gente chega a ver. E aí a gente pode dizer que o universo do Einstein podia ser representado por um modelo fechado, conforme aquela figura que a Seta está indicando. Aí eu trouxe os 3 modelos possíveis, né, que são espaços não euclidianos de curvatura constante. Esse nome dele é bem grande, né, difícil de lembrar. E aí, os 3 modelinhos, a gente já discutiu bastante sobre eles na semana passada. Mas havia um problema, né, com o modelo do Einstein. Sem ler ali, quem é que ele ensino médio sabe dizer? Eles estavam aqui, prestaram atenção, fizeram perguntas depois. Tem um problema. Qual era? Era sobre o colapso gravitacional, né? Você falou bem baixinho. O colapso gravitacional do universo. O que isso significa, né? Acontece quando o corpo ele não consegue sustentar a pressão, né, que ele sofre da força da gravidade. Então, eu trouxe para vocês uma figurinha ali. Ela ficou um pouco pequena, então ela não consegue sustentar essa força gravitacional e ela acaba se contraindo. Agora imagine que o universo, né, faça isso. Esse é um colapso cataclísmico e o Einstein precisava reverter esse modelo. Isso era um grande problema na teoria dele. E aí a solução dele, né, pode voltar só um pouquinho isso. Obrigado. Foi nas equações dele, que eu mostrei para vocês um pouco mais para frente, as equações bem complicadas ali, adicionar um termo, a chamada constante cosmológica, representada por aquela letra grega ali, lambda. Foi uma ideia que o Einstein teve. E qual seria o papel da constante cosmológica? Seria contrabalançar essa força gravitacional, certo? Para o universo não continuar se expandindo e nem se contrair, certo? Assim ele evitaria o colapso gravitacional e manteria o universo estático, né? Aí estão lembrados que eu falei para vocês que no meio da ciência existem umas certas fofocas, né? Também ali existem uns atritos. E a história da ciência é composta por isso, muitas vezes. Então, o Einstein, ele queria um modelo do universo que estivesse de acordo com o que a comunidade científica da época aceitasse, né? Então, depois que ele publicou a teoria da relatividade geral, foi comprovado, ele acabou virando uma espécie de popstar no mundo da física, né? Vocês podem imaginar uma pessoa bem famosa, principalmente no universo da música, né? Que a gente conhece bastante. O Einstein estava mais ou menos no mesmo nível. Todo mundo conhecia o Einstein, ele era famoso no mundo todo, então o que ele dizia era basicamente a regra. Não tinha um cara que chegasse assim e pudesse dizer, não, uma pessoa, o Einstein está errado. E o próprio Einstein também tinha suas convicções, mas ele não gostava muito disso. Aí eu mostrei para vocês também a equação, né? Se eu tiver indo muito rápido, vocês podem avisar. Eu só estou revisando porque tem gente aqui que não estava semana passada, então eu acho importante. E às vezes vocês não querem ir lá para o YouTube e ficar 1 hora vendo o vídeo da palestra, né? Então é mais fácil resumir. Então essa equação do Einstein, que é uma equação da relatividade geral, dentro dela estão contidas mais 16 equações. Estão lembrados disso? E aí, por certas propriedades dimensionais, 6 delas são excludentes e acabam ficando somente 10, né? Aí o lado esquerdo, o lado da igualdade, ela vai dizer pra gente como que vai ser a forma, né, que eles chamam de métrica do espaço-tempo, e como que isso vai ser definido geometricamente. E o lado direito ele relaciona massa e energia, ok? Exatamente como a teoria propõe. É uma equação bem difícil de ser resolvida, tá? A gente não vê na escola, não se preocupe, tá? Isso também não é na graduação, nem na pós-graduação.
possível de se resolver, tá? Existem elementos e ferramentas matemáticas que a gente consegue construir e resolver essas equações, chegar no resultado, e foi isso que o Friedman, o Lemaitre, o próprio Einstein, né, e vários outros fizeram. Eles resolveram essas equações e chegaram em modelos, em resultado. Né? E a partir desses resultados, criaram seus modelos, né, e associaram a como o universo poderia se comportar. Ok? O mais aceito foi o Einstein, porque ele era o queridinho, ele era o famoso da época, né, pela comunidade científica e pelo gênio que era. Aí vocês podem observar que a constante cosmológica está lá, ó. Só que aí tem o Einstein, depois ele vai se arrepender de colocar essa constante cosmológica. Aí ele chega a confessar para o Lemaitre, em um dos encontros que eles tiveram, que ele nunca confiou muito em colocar essa constante cosmológica na equação, porque ele achava que estava errado, que não precisava disso, né? Inclusive ele dizia que tirava a beleza da equação, aquela letrinha grega ali no meio. Deixa eu respirar um pouquinho, que eu não trouxe a minha água, Então tá. Então a gente viu o universo finito e estático, homogêneo e isotrópico do Einstein, né? Estava de acordo com o conceito científico da época. E eu trouxe essa frase, que é o último parágrafo daquele recorte de artigo que eu trouxe para vocês também. E ele diz o seguinte, ó: de qualquer forma, essa visão é logicamente consistente e está mais próxima do ponto de vista da teoria da relatividade geral. Se, do ponto de vista do conhecimento astronômico atual, é sustentável, não será discutido aqui. Ou seja, o Einstein sabia se promover muito bem. Tá? Ele não criou nenhum tipo de complicação com o conhecimento astronômico da época, o que a comunidade científica ia dizer que era válido ou não, a partir do artigo dele, porque ele sabia da fama que ele tinha. Tá? E ele soube defender muito bem o ponto de vista dele. Né? A teoria dele dava respaldo para um modelo cosmológico. Aí a gente falou também do De Sitter, vou falar rapidamente só. Ele foi um astrônomo holandês que também apresentou soluções para a equação do Einstein. Tá? Só que o universo do De Sitter era um pouquinho complicado. Por quê? Alguém aqui que estava semana passada sabe me dizer? Ausência de matéria, muito bem. E aí o universo com ausência de matéria, vocês conseguem imaginar? É mais difícil, né? A gente sabe que o universo é composto por matéria, então o universo com ausência de matéria e uma constante cosmológica nula, ou seja, eu não falei agora, né? Mas a gente viu no encontro da semana passada que a constante cosmológica lá adicionada pelo Einstein, ela poderia ter vários valores, né? Nula, quais são os outros? Positivo e negativo. Né? E não ia alterar em nada a validade formal das equações. Ela ia continuar funcionando, dá para chegar em vários resultados, e esses resultados, né, eles dão para a gente outros modelos. Aí o De Sitter, ele era muito respeitado pela comunidade científica, e então o modelo dele recebeu muita atenção. Todo mundo gostou e quis estudar um pouco mais. Inclusive surgiu até o efeito De Sitter, né, que diz que a velocidade de afastamento de objetos aleatoriamente espalhados em seu universo, ela aumenta com a distância. Só que tem um problema. Né? Se não existe matéria, como isso pode acontecer? No entanto, obrigado. Me salvou, que transformou. No entanto, alguns astrônomos até hoje, cosmólogos, utilizam os efeitos do efeito De Sitter, né, para fazer algumas pesquisas. Mas a gente não vai entrar muito nesse assunto. E aí surge o nosso cara, né, da semana passada, né, o dono da bola. E em junho de 1922, o Friedman, o Alexander Alexandrovich Friedman, ele era russo, ele publicou um trabalho, né, acerca das soluções da equação da relatividade do Einstein. Então ele encontrou 3 soluções diferentes e propôs um modelo com 3 variações, certo? Aí o Friedman encontrou esses resultados, sugeriu um modelo que era muito diferente do Einstein. Né? No que era diferente do modelo dele? Quem lembra? Como? Ele se expandia, exatamente. Né? Enquanto o modelo de universo do Einstein era estático, né, infinito, o do Friedman, ele se expandia. E o universo que se expandia, ele era visto com bons olhos pela comunidade científica. Como assim? O Einstein ainda não falou que isso pode acontecer. Como é que o Friedman pode estar dizendo isso? Só que o artigo do Friedman, quando ele publicou, conforme eu falei para vocês, ele nem foi lido, ele foi praticamente ignorado, né? Porque ele não era
ele era um matemático, tá? Tinha o fator dele ser russo também, e ele publicou numa revista que não era tão famosa. Então isso fez com que o trabalho dele não fosse reconhecido e só foi vir a ser reconhecido depois da morte dele, conforme eu comentei com vocês semana passada. Mas, né, os resultados que ele encontrou sugerem 3 modelos de universo: um universo em expansão, um universo em contração e um universo estático. Ou seja, ele chegou também no modelo do Einstein, universo estático, né? O universo em contração, conforme o Einstein também tinha encontrado, né? Aí ele viu o problema do colapso gravitacional. E o universo em expansão foi a grande sacada do Friedman. Mas como assim 3 modelos, né? Aí o Friedman fala, ali no balãozinho, né? Vou deixar vocês ler um pouquinho o que ele fala. E é bom para a gente refletir. Porque o Friedman não compartilhava cartas ou qualquer tipo de informação com outro cientista a respeito de modelos cosmológicos. Ele simplesmente era um matemático que se interessou em resolver as equações da relatividade geral e encontrou modelos teóricos, né? Só que o trabalho do Friedman, eu não trouxe nenhum recorte para vocês, até porque todo mundo ia sair correndo, porque tem um monte de equação matemática. Então, só vou ficar o Israel aqui, o Jonas, que eles são professores de exato, né? E eu, né? Acho que só os 3. Talvez eu corresse também, que é bem complicadinho. E aí ele chega nesses 3 modelos e todo mundo da comunidade científica vai dizer assim para ele: Friedman, cara, não faz sentido, né? Não é tua, fica aí de boa, não, tá bom assim, o modelo do Einstein já atende o que a gente quer. Basicamente foi isso que foi dito para ele quando todo mundo ignorou o trabalho dele e não deu bola. A ideia de um universo em expansão era muito ousada para ele. Tá? Inclusive, o Friedman chega a dizer em algumas cartas, né, que ele troca com Einstein, depois que o Einstein rejeita o trabalho dele, de que, tá, tudo bem, o modelo não ser estático, mas ele propõe uma solução inovadora, que é um universo em expansão, né? Só que no fim não deu certo, não foi reconhecido, e acabou com o modelo do Friedman cair no esquecimento. Aí eu trouxe para vocês também como que a gente podia entender, né, as variações. E depende da rapidez com que o universo começou a se expandir e de quanta matéria ele continha. Né? Ou seja, era um modelo completamente diferente do Einstein e do De Sitter. Tinha matéria e não era estático, ele se expandia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente ficou bastante nisso no encontro da semana passada, mas quem quiser depois de conversar, a gente conversa, tá? Se tiver uma dúvida. Então ele propôs um universo mutável, né? Mutável de mudança. Os outros universos, tanto do De Sitter como do Einstein, eles eram universos imutáveis, né? Eles eram aquilo ali em ponto final, não podia mexer. Tanto é que o Einstein chegou a botar aquela constante para contrabalançar a força gravitacional, né? Para não existir um colapso, para que o universo permanecesse daquele jeito, estático, finito, né? Um modelo que era melhor aceito na época. E o Friedman, a principal contribuição dele foi propor um modelo completamente novo. Era um modelo que ele evoluía em uma escala cósmica, né? Ele evoluía como o tempo. Então a gente fica com os 3 modelos, né? O modelo de Einstein, o modelo do De Sitter, que a gente praticamente não vai ignorar, e o modelo de Friedman. Para fazer com o De Sitter eu mesmo em comunidade científica eu fiz com o Friedman, tá? Mas só para a palestra, quem quiser estudar mais a fundo, tá? Fiquem à vontade. Inclusive podem conversar comigo também se tiver dúvida. E aí a gente terminou aí. Qual modelo corresponde à realidade? Né? Nós temos o modelo do Einstein e o modelo do Friedman em discussão. Né? Foram os modelos que ficaram presentes ali. Os cosmólogos não sabiam. Alguns cosmólogos ficaram a favor do Friedman, mas como o Einstein era muito influente, o que o Einstein dizia era praticamente uma bênção, sabe? Se o Einstein dissesse naquela época, não, a física desse cara aqui não está legal. Foi o que ele falou para o Friedman. Os cálculos até poderiam estar corretos, tá? Uma carta de retratação que ele fez para o Friedman, depois de dizer que a física do Friedman era abominável. Tá? Os cálculos podiam até estar corretos, mas a física não fazia muito sentido.
o senhor Einstein falou, estava falando, e, no entanto, pode passar, surge outro modelo que vai ressuscitar o modelo do Friedman, certo? Então, aí passou um certo tempo, depois que o Einstein e o Friedman conversaram, né? O Einstein disse, não, Friedman, então o modelo não serve, a física é ruim. O Friedman pediu uma retratação do Einstein, né? O Einstein falou, tá, tudo bem, as contas estão certas, mas o significado físico é muito pouco. Aí ficou por isso mesmo, o modelo do Einstein foi aceito, né? E até que, alguns anos depois, cerca de 10 anos depois, o padre e cosmólogo belga, Georges Lemaitre, aquela figura lá do começo dos slides, né? Em atos de 1931, ele publica um artigo na revista Nature e ajudou a corroborar a visão do universo em expansão. Ok? Então, o Lemaitre, praticamente sem conhecer o trabalho do Friedman, ele propõe um universo que também estava em expansão, só que ele vai além do que o Friedman fez. Até porque ele não era um matemático, ele era um cosmólogo. Tá? Ele era formado em física e também era um sacerdote da Igreja Católica. E vocês devem estar imaginando já que ele sofreu bastante preconceito, né? Um padre se metendo em assuntos de física. A comunidade científica não gostava nada disso. E muitas vezes tudo que o Lemaitre vinha propor, né? Eles já criam em si, mas não, esse cara está misturando lá com o Gênesis, está falando de pegação, o modelo dele não vai servir, certo? Só que, infelizmente, o preconceito existe, né? E existia na época também. Só que ele não desistiu. No Lemaitre existiam duas maneiras de se enxergar, de chegar na verdade, segundo ele. Uma era por meio da fé, era um sacerdote da Igreja Católica. A outra era por meio da física. Okay? E o modelo dele, tá? Sua teoria do universo, ele resolve as equações de relatividade geral do Einstein, tá? Ele chega no resultado, ele não usa a constante cosmológica, ou seja, ele pega o que o Einstein propôs e põe de lado, fez o mesmo que o Friedman fez, basicamente, sem conhecer o trabalho do colega russo, tá? E ele chega numa teoria do universo que começa com a explosão do que ele chama de um átomo primordial. Mas o que seria um átomo primordial? Alguém aqui tem ideia disso? As dúvidas, assim, vocês colocam a mão assim, saindo na cabeça. Um átomo primordial. Bom, um átomo todo mundo sabe o que é, né? Beleza? Primordial vem de primeiro, certo? A gente está falando de criação do universo, ok? Então, o que o Lemaitre estava propondo era o seguinte, que lá no início do universo, no momento da criação, toda a matéria que existe, todo o espaço que existe e compõe o universo, estava composto dentro de um único átomozinho, o átomo primordial. Tá? E esse modelo, ele foi precursor do que a gente conhece hoje como o modelo do Big Bang. Ok? Só que o Lemaitre ele não tinha uma base teórica, física, que pudesse utilizar como respaldo, né, para a teoria dele. Ele não podia simplesmente publicar um artigo falando de maneira conceitual o que ele achava, que existia um átomo primordial que havia explodido, fragmentado, né? E aí assim surgiu o universo. Começou a se expandir a partir desse único átomo. Ele precisava de um respaldo, uma base. E aí lá em 1912, o Victor Hassel, eu não sei como pronuncia, ele detectou indícios de partículas altamente energéticas vindas do espaço. Aquela primeira foto é ele dentro de um balão, que ele utilizou para fazer essa pesquisa dele. E ali ele um pouco mais idoso, mais velho. Ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel, tá, para essas descobertas. Ele é conhecido como o físico dos raios cósmicos, ok? Por descobrir, né, essas partículas. Então, o Lemaitre, ele foi esperto o suficiente para entrar em contato, né, e ver o que estava sendo produzido na física na época, que pudesse respaldar o seu trabalho. E, enfim, ele falou que esse átomo primordial, ele certamente, né, sofreu um decaimento radioativo. E a galerinha do ensino médio certamente sabe o que é o decaimento radioativo, né? Sabe? Quer explicar pra gente? Não? Com vergonha? Lá atrás também não? Ninguém?
pessoal ali de trás sabe, eles estão cochichando. Então, basicamente, ó, o decaimento radioativo ele acontece quando a gente tem átomos grandes, como o átomo de urânio, por exemplo, né, que eu até coloquei uma fotinha ali, uma imagem, né? Eles se quebram em átomos menores. E aí eles emitem partículas e muita energia, certo? Não é difícil, né? É um átomo que ele se fragmenta, né, em partículas menores, e aí, durante o processo, ocorre uma liberação de energia. Ok? Então, aí a gente tem uma ideia do LeMaitre, que é a seguinte, que ele uniu o seu modelo a uma estrutura da física e da astronomia observacional isso, porque ele utilizou o trabalho do Victor S., né, sobre a física dos raios cósmicos e também do decaimento radioativo. Ele partiu da relatividade geral, ele resolveu as equações, chegou em um resultado, né, e juntou com observações de fenômenos, né, descritos pela física. Então, essa descrição do LeMaitre, ela fornece para a gente o que a gente conhece como o modelo do Big Bang, como eu falei anteriormente, certo? Mas aí o LeMaitre também diz assim, quando ocorreu essa grande fissão lá com esse átomo primordial, né, quando ele se fragmentou em vários pedacinhos e aí o universo surgiu desse único pontinho que era esse átomo, o universo também começou a se expandir. E o universo, para ele começar a se expandir, ele também tem que lutar contra a força gravitacional, estão lembrados? Por isso que veio lá a constante cosmológica do Einstein, né? Então, como é que ele ia vencer essa força gravitacional, né? Por causa da energia liberada, né, durante esse processo. Ó. A energia liberada nessa explosão, do decaimento radioativo daquele átomo, ela impulsionou a expansão do universo. É isso que o LeMaitre propunha. E aí surgiu outra rivalidade. Né? A gente tinha o modelo do Friedman antes, né, duelando ali com o modelo do Einstein, e agora surge outro. O universo eterno e estático do Einstein, continua firme no páreo, versus o universo do Big Bang. Esse nome, Big Bang, tá, que a gente gosta de falar, né, e caiu nas graças de todo mundo, ele não tinha exatamente esse nome na época. Tá? Inclusive, vou dar um spoiler para vocês já do encontro da semana que vem, se a gente não vê hoje, foi um dos principais rivais e inimigos do Big Bang, ou seja, um outro cientista que não concordava com a teoria do Big Bang, tá? Ele propôs outra teoria, só que numa palestra que ele estava fazendo na rádio BBC da Inglaterra, na época, ele acabou utilizando o termo Big Bang para se referir a essa explosão desse filme 4. E aí ficou conhecido como Big Bang, todo mundo começou a chamar Big Bang. Tá? E é interessante e até irônico, porque o maior rival, né, do modelo dá o nome para o modelo que ele não gostava. E aí a gente tem uma foto dos bonitões ali, o Einstein e o LeMaitre. Eles estavam assim chiques porque eles estavam numa conferência de física, tá? E o LeMaitre, na ocasião, se apresentou ao Einstein, mas todo mundo já conhecia o LeMaitre por causa do colarinho de padre. Então ele era muito famoso, ele era o único padre e cosmólogo que estava lá, certo? E aí o Einstein disse que já conhecia aquele tipo de modelo, já trabalhava em Friedman, falou para o LeMaitre e o LeMaitre surpreendentemente disse: eu não conheço o trabalho do Friedman. Então ele ressuscitou o trabalho do Friedman sem não conhecer. E ele foi além, por quê? Porque agora ele tinha uma base teórica relacionada com a física, né? Que podia explicar bem o modelo, diferente do LeMaitre, que apresentou apenas equações matemáticas, não dando uma explicação. Era essa a grande crítica do Einstein, né? Bom, não tem significado físico, falta o significado ali. E aí o LeMaitre apresentou o seu modelo para o Einstein, né? O Einstein ainda assim não admitia um universo de expansão, disse que o modelo de universo estático era o melhor, né? Até o modelo dele, defendendo o seu, né? Tá certo? E o LeMaitre não tentou convencer o Einstein, até porque o Einstein era o cara, todo mundo queria conversar com ele, o LeMaitre humildemente foi lá e apresentou a teoria para ele. Então a gente ficou sabendo já que vai ter duas chances, né, de aceitar o modelo de um universo dinâmico e ele não quis. Então, aí agora acontece o que eu falei para vocês lá,
que às vezes a gente pensa que a ciência é linear, né, não tem nenhum conflito, né, de qualquer espécie, mas olha o que a popularidade de uma pessoa, né, de um cientista como Einstein, pode fazer com o trabalho de uma pessoa que estava indo no caminho certo, como era o Lemaitre, né? Porque ambos os modelos, eles eram compatíveis com as leis físicas, eles surgiram das equações da relatividade geral, então estava ok, né? Já que a equação da relatividade geral ela foi provada e tudo. Então, por outro lado, eles não tinham dados experimentais para apoiar nem o modelo do Einstein e nem o modelo do Lemaitre, né? Eles eram baseados em uma física, né, que já era aceita, só que eles não tinham nenhum dado observacional, né, feito por algum astrônomo, ou até mesmo por eles. Os dois não eram astrônomos, não era físico, era cosmólogo. Tá? Então eles não tinham essas evidências observacionais, experimentais. E essa ausência de evidências, ela fez prevalecer o modelo de quem era mais famoso, né? Quem era o queridinho da comunidade científica? O Einstein. Então, o modelo do Lemaitre foi ligeiramente deixado de lado, ninguém mais deu bola, né? Porém, ele conquistou alguns outros físicos que ainda diziam, talvez o modelo do Lemaitre faça sentido, né? Vamos continuar estudando. Só que o Einstein ele tinha uma certa autoridade em relação aos assuntos que permeavam a física, por ele ser quem ele era. E até um pouco irônico, porque o próprio Einstein reconhecia isso, né? Ele que tinha fama de rebelde quando era mais jovem, e não gostava de qualquer tipo de autoridade, ele chegou a escrever uma carta. Inclusive, se vocês procurarem, vocês vão achar a carta, fotos. E ele diz assim, logo eu que sempre, né, fui contra qualquer tipo de autoridade, ironicamente, a vida fez de mim uma espécie de autoridade. E tudo que ele falava, quando eu sentia dizer, não, se ele falou, tá ok. Tá? Também não era para tudo, né? Era os assuntos que ele publicou trabalhos também, né, que ele pesquisava. E aí, para a gente poder dar continuidade, lá em 1912, pouco antes disso tudo acontecer, uma pesquisadora do colégio de Harvard, a Henrietta Leavitt, ela analisou as estrelas variáveis cefeidas. Até então não tinha aparecido nenhuma menina, né, nenhuma mulher. A Leavitt fez uma das maiores descobertas da astronomia do século XX. Tá? E ela é muito pouco reconhecida. Por isso eu fiz questão de trazer ela aqui e apresentar para vocês. Tá? A Henrietta Leavitt ela analisou as chamadas estrelas variáveis cefeidas. Tá? Ela estudava grupos de estrelas que estavam presentes nas chamadas nebulosas. Tá? Vocês sabem o que são nebulosas? Vou confiar em vocês, tá bem? Não confiem muito, assim, vocês olharem para baixo e verem assim, né? Beleza. Quer explicar? Não, eu quero explicar. Eu posso explicar, se vocês quiserem. Tá? Ó, as nebulosas, elas são nuvens de gás e poeira, tá, estelar, certo? E aí, antigamente, né, na década de 20, no século 20, perdão, alguns astrônomos, né, que estudavam, tais como o Hubble, que está aparecendo ali na foto, e a Leavitt, eles achavam que as nebulosas, tá, elas podiam ser outras galáxias ou só nebulosas mesmo. Tá? E eu acho que um de vocês está falando sobre o grande debate. Ou não? A Cecília está aí, não? Não, ela Não, já né? acabou a bolsa dela. Certo, né? Então vocês podem falar com a Cecília sobre o grande debate, eu vou falar rapidamente. Isso, tem até vídeo no YouTube sobre isso, tá? O grande debate nada mais foi do que duas escolas de pensamento diferentes, em que uma acreditava em que as nebulosas elas eram galáxias e os outros diziam que não eram galáxias, eram apenas nebulosas, certo? E aí o Hubble acabou pondo no fim um grande debate quando ele descobriu que a nebulosa na qual tinha essas estrelas variáveis cefeidas, elas era na verdade uma galáxia, ok? Então, um deles estava certo, eu não lembro do nome agora dos dois participantes do grande debate, tá? Mas pesquisem, a gente pode até ver juntos depois da palestra. Então, em 1923, depois da Leavitt descobrir uma relação para estimar a distância até essas estrelas, tá? Essas estrelas variáveis cefeidas são estrelas que elas possuem uma certa luminosidade, né, como toda estrela. Só que o período delas de luminosidade é um pouco maior. Então, ela conseguiu achar uma relação para estimar a distância dessas estrelas.
E o Hubble, utilizando esses resultados da LHB, ele descobriu que o universo estava cheio de galáxias, porque ele conseguiu daí medir a distância até uma estrela que estava nessa nebulosa. E se essa nebulosa não era uma nebulosa, era uma galáxia, então ela continha bilhões de estrelas, tais como a nossa Via Láctea. Okay? Então o universo estava repleto de galáxias. E a maioria das nebulosas, né, elas eram galáxias separadas. Então cada uma com bilhões de estrelas, como eu falei, e cheio de galáxias no nosso universo. Não eram apenas nebulosas. E a maioria dessas galáxias, ela parece estar se afastando da gente, né, do planeta Terra. Então, e da nossa Via Láctea, né? A Terra está dentro da Via Láctea, então estamos se afastando de ambos. E a gente chama esse afastamento, né, quando a gente relaciona com o comprimento de luz que essa galáxia emite, ou uma estrela, de desvio para o vermelho, de redshift. Tá? Então ali a gente tem a imagem com duas galáxias, né, lá no começo, uma está se afastando, ali onde está o vermelho, né, o comprimento de onda ali, que ela emite, e a outra está estática, mas a luz que ela emite, ela tem um comprimento de onda menor e, portanto, ela tem um desvio de luz para o azul, que a gente chama de blue shift. Bom? Então, quando a gente tem uma estrela se aproximando, né, isso é bom para quem vai fazer conteúdo depois, a partir da palestra. Quando a gente tem a estrela se aproximando, ela tem a sua luz desviada por um certo comprimento de onda, certo? Então, se o comprimento de onda ele for mais curto, a gente tem um desvio para o azul. No inglês, a gente chama de blue shift. Quando a estrela está se afastando, aí ela tem um desvio para o comprimento de onda mais longo, certo? E aí a gente vai ter um desvio para o vermelho chamado de redshift. Ok? E o mesmo acontece com as galáxias, conforme a imagem que a gente viu ali. Então, a maioria das galáxias, elas parecem estar sofrendo um redshift, foi o que os astrônomos observaram na época. Isso significa o quê? Que elas deveriam estar se afastando da gente. Ok? E aí, em 1929, o Hubble mostrou também que existe uma relação direta entre a distância da galáxia e a sua velocidade. Isso é conhecido como a lei de Hubble. Eu não vou me aprofundar aqui. Tá? Ele fez tudo isso no observatório de Mount Wilson, que era um dos mais completos na época, utilizando aquele telescópio da imagem, o telescópio Hooker. Inclusive, ele chegou a convidar o Einstein, que era famoso, e outros cientistas, né, para ir dar uma olhadinha no telescópio Hooker. E o próprio Hubble chegou a ganhar várias medalhas, vários prêmios por suas descobertas. Okay? E, coitado, ele seria indicado ao prêmio Nobel pelos seus feitos, mas ele acabou morrendo um pouco antes. Então, infelizmente, ele não recebeu. Ele era um sonho dele. Então, coitado do Hubble. Ele ajudou muito, ele é chamado, inclusive, por alguns historiadores da ciência de astrônomo titânico. Né? Então, ele contribuiu muito para a astronomia observacional. E a conclusão das descobertas do Hubble, basicamente nos dizia que o universo estava em expansão. Porque se as galáxias elas estão se afastando da gente, isso significa, né, que se a gente voltar o relógio para trás, elas estavam mais próximas. Né? Ontem elas estavam mais próximas do que hoje e assim sucessivamente. Até o momento que elas deveriam estar praticamente acima da gente. Ok? Então isso significava que o universo deveria estar em expansão. E, como o universo em expansão, aí os cientistas começaram a lembrar lá do cosmólogo, lá do padre que também queria ser físico, né? E conseguiu. O Lemaitre, foi ele que propôs o universo em expansão, né? E agora a gente tinha dados observacionais, né, que o Hubble nos apresentou, de que as galáxias estavam se afastando, portanto o universo estava em expansão, e aí o modelo de um universo em expansão, né, tal como o Big Bang, que a gente tinha esse nome ainda, voltou para o páreo. Ok? E aí lá na década de 40, tá, passou bastante tempo. Ou seja, em 1929, o Hubble propôs a lei de Hubble, ele nos apresentou os trabalhos dele, e aí em 1948 surgiu o chamado modelo do Big Bang quente. Foi um trabalho proposto pelo George Gamow e pelo Adolf Halfer, no qual sugeriu um universo primordial que era dominado essencialmente pela radiação.
Né? Qual era a dos dois? Era simplesmente estudar a nucleossíntese no Big Bang. Mas o que é nucleossíntese? Alguém aqui do ensino médio sabe dizer? Não? A nucleossíntese, tá? Quando eles quiseram estudar a nucleossíntese, significa que eles quiseram estudar a formação de elementos, a formação dos elementos do universo, ok? Então eles quiseram estudar a formação de elementos lá na criação do universo, no Big Bang. Como isso aconteceu? Né? Por que nós temos a abundância de certos elementos, como o hélio e hidrogênio, por exemplo? Né? Como se formam os elementos mais pesados? Ok? É isso que estuda a nucleossíntese. Eles quiseram ver como que funcionava a nucleossíntese no Big Bang. Aí o Gamow, George Gamow, ele era um físico inglês que ele era meio polêmico, assim, porque ele fazia muitas brincadeirinhas. Então, o Alfred Halfer, ele era um orientando dele, tá? E certamente merecia ter o trabalho, né, junto com o nome lá do seu orientador. Só que o Gamow meio que ignorou isso e ele chamou o Hans Bethe, que era famoso por já ter estudado a fusão no processo de vida de uma estrela, e ele chamou o Bethe, que era amigo dele, para colaborar com um artigo, que as iniciais do trabalho iam formar as letras alfa, beta e gama. Né? A de alfa, B de Bethe e G de gama. Certo? Só que, curiosamente, o Hans Bethe não fez nada nesse artigo. Certo? É igual quando vocês fazem um trabalho em grupo, assim, e aquela pessoa não faz nada, assim, se joga nas cordas e vocês colocam o nome dela por obrigação, né? Com medo de falar do professor que o menino não fez nada. Ele foi lá e chamou o Hans Bethe e isso deixou o Alfred muito bravo. Tá? E era entrando dele, aí ficou naquela, será que eu reclamo? Se eu reclamar, será que eu consigo terminar o doutorado? Né? Ele ficou com aquela preocupação e ficou furioso, porque ele tinha feito a maioria dos cálculos, ele teria sugerido muitas ideias primorosas ali para o artigo e o Gamow ignorou isso completamente. Ele queria ser brincalhão e que o título ficasse legal, alfa, beta e gama. Então, esse é o recorte do artigo deles, tá? A origem dos elementos químicos. É bem fácil de traduzir. Pelo menos o título, né? Eu acho. Então, mas é bem fácil de ler também, tá? Tem na internet, tem no Google Acadêmico, se você se interessar, é bem tranquilo de ler. Como vocês podem observar, está lá, ó, o A, né? O B do Bethe, o A do Alfred e o G do Gamow, só para brincar de alfa, beta e gama com o nome dos autores, tá? Esse artigo, inclusive, ele é conhecido até hoje como um artigo alfa, beta e gama. Tão famoso que ele é. Ele estudou a nucleossíntese, né, lá no Big Bang, e aí por causa dos trocadilhos que ele fez. E o que o Gamow propôs? Ele propôs que no início o universo era composto por uma espécie de sopa cósmica de elementos. Tá? Na época, para a física, a gente só conhecia o próton, o nêutron e o elétron. Okay? E o Gamow disse que essa sopa cósmica de partículas fundamentais, né, elas eram compostas por prótons, nêutrons e elétrons. Só conhece os três, então elas são compostas pelos três. E ele chamou essa mistura de Eilen, tá? Ele é escrito Eilen, mas lê-se Eilen. E ela vem de um termo em inglês que significa assim, a substância primordial de qual todos os elementos se formaram. Ok? Ele tirou isso de um dicionário antigo que ele tinha lá na casa dele, ninguém lembrava mais. E aí ele disse que esse Eilen, essa sopa cósmica aí, ela teria outro constituinte também, que seria o plasma. Ok? E aí, uma apresentação sobre os seus trabalhos, o Alfred, né, que era o aluno dele, esse cara aqui do canto, da direita, e o Hermann, aquele de bigode ali do lado, eles usaram essa foto aí numa apresentação que eles fizeram durante uma conferência de física sobre os trabalhos deles. E aí eles pegaram uma garrafa e colocaram uma montagem do Gamow saindo como um gênio da lâmpada, assim, um gênio da garrafa. Por propor essa ideia para estudar a nucleossíntese dos elementos. Então, o Gamow, ele era tão convicto de que ele estava certo, que durante as reuniões que ele tinha com o Alfred e depois com o Robert Hermann, aquele outro senhor que apareceu ali do lado deles, ele levava garrafas, às vezes, de licor de laranja, no meio das reuniões, assim, e trocava o rótulo, escrevia Eilen. Ele escrevia em cima para dizer que
o assunto não podia fugir em momento nenhum, porque eles tinham que ter, né, uma concentração muito boa, até tomando licorzinho de laranja e estudando física. Então, basicamente, o que eles queriam saber? Como surgiu a formação desses átomos cada vez maiores pela fusão do Big Bang, né? Mas o que é fusão, pessoal do ensino médio? Vocês não têm nenhuma ideia? O que é fusão? Pode ler lá. Ó, a fusão ela ocorre quando dois núcleos pequenos eles se unem, tá? Eles se juntam para formar um núcleo mais estável, tá? E maior. Conforme a imagem mostra ali, né? Tem o lítio, o deutério, eles se unem, né? E o processo de fusão libera muita energia também. Eles liberam um nêutron e eles acabam formando um núcleo estável e maior, certo? Agora imaginem o processo de fusão, né? Lembraram do Dragon Ball, né? Dizendo assim. O processo de fusão em uma escala cósmica, né? O quanto de energia que isso não iria liberar nesse processo. Então o Alpher e o Hermann eles chegaram à conclusão de que 1 hora depois do momento da criação, exatamente 1 hora depois da explosão, né? da suposta explosão, da criação do universo, o universo seria formado por essa sopa densa cósmica de partículas, de elétrons, de prótons e de nêutrons, certo? E de muita luz também, existia uma certa luminosidade, mas o estado de plasma ele perdurava, né? Porque os elétrons, eles ainda estavam muito rápidos. Como eles estavam se mexendo muito rapidamente por causa da suposta explosão, o que acontecia? Eles não conseguiam se instalar, né, nas órbitas para formar átomos neutros. Então os elétrons estavam saltitando para todos os lados, ok? E o universo ele era um mar de luz e plasma que ia se expandindo. Só que estar no início do universo não deveria ser muito legal nem muito interessante, tá? Por quê? Porque devido ao espalhamento da luz, é como quando a gente está dentro de um carro, num dia de neblina, a gente não consegue nem ver o outro carro na frente. Tá? O espalhamento, tá, da luz produzido pelas gotículas de água faz com que a gente não consiga nem ver o outro carro. Então o mesmo, né, processo basicamente acontecia lá no início do universo, 1 hora depois, nessas partículas. Então tinha muita luz, mas devido a esse espalhamento do universo ele era opaco. Então não dava para ver muita coisa. Então conforme esse universo expandia, ele ia chegar num momento que o plasma não ia existir mais. Por quê? Porque a uma determinada temperatura, o plasma não existe. Uma temperatura muito baixa, ele não ia conseguir se manter. E aí aconteceu o processo chamado de recombinação. Tá? Depois eu vou falar para vocês, depois que eu explicar o que é recombinação, porque não faz muito sentido esse nome. Mas a recombinação, ela acontece da seguinte maneira. Os elétrons eles vão se ligar aos núcleos, conforme eu falei para vocês, que antes eles estavam saltitando, eles não conseguiam se instalar nas órbitas para formar os átomos neutros. E aí eles conseguem se ligar, depois que a temperatura diminui, né? A temperatura do universo diminui, então o plasma deixa de existir, e aí o que acontece? Esses elétrons eles se instalam nas órbitas e formam átomos de hidrogênio e de hélio, que são neutros estáveis. Só que para acontecer nessa transição de plasma para os átomos, isso eles calcularam, né, na época o Hermann e o Alpher, que deveria acontecer mais ou menos ali aproximadamente a 3.000 graus Celsius. Então o universo que estava muito quente, muito denso, ele ia demorar um certo período de tempo para esfriar dessa maneira. Então eles fizeram uma estimativa de que depois de 300.000 anos, né, exatamente no momento da criação ali do universo, o universo ia esfriar e chegar nessa temperatura de mais ou menos 3.000 graus Celsius, ok? Onde ia começar a acontecer a formação de átomos de hidrogênio e de hélio, que eram essencialmente átomos neutros. Os elétrons iam se ligar aos núcleos, formando átomos neutros e estáveis, certo? Conforme a imagem. Tá? Quem sabe dizer o que é um átomo neutro? Exatamente, o mesmo número de prótons e de elétrons, ok? Então, o que a gente pode dizer? O universo ele ficou cheio de partículas neutras, tá? E agora a luz ela poderia atravessar o espaço. Lembra que eu falei para vocês que antes era como se fosse uma grande neblina? Então essa neblina de luz cósmica, tá? Ela estava impedida de sair
plasma que ela estava contida, porque a luz ela interage bem com as partículas fundamentais, por exemplo, com o elétron. Tá? Só que ela não interage com átomos neutros. Como ela não interage com átomos neutros, então agora ela poderia se espalhar, ela poderia ir além. Então a luz poderia atravessar o espaço, o universo estava transparente à luz. Ok? E essa luz ainda ia existir até hoje. Foi que o Hermann, o Alfred e o Gamow também, que orientava eles, porque o Gamow era mais velho, então, pessoal, por isso que ele já era professor do Alfred, eles fizeram essa previsão de que essa luz ela ia existir como uma espécie de fóssil do Big Bang, né? Porque ela finalmente conseguiu sair daquele estado, né, 300 mil anos depois da criação lá do universo, depois da suposta explosão. Aí aconteceu a formação de átomos neutros, a luz conseguiu atravessar o espaço, né? E essa luz já está chegando na gente até hoje, ok? Então eles previram, né, que essa luz deveria ter um comprimento de onda de 1 milímetro, tá? Que é invisível ao olho humano no espectro eletromagnético, tá bom? Então, o modelo do Big Bang quente, para vocês, ele é interessante para a gente estudar também no espectro visível. Quando eletromagnético não é visível, tá? O modelo de luz visível ali para a gente no espectro, ó. Estão vendo que tem uma linha lá no meio? Então, aquela linha ali, ela compreende todas essas faixas de cores que a gente consegue enxergar. E as demais, tanto para a esquerda e para a direita, a gente não consegue. Como as micro-ondas, né? Os raios ali X. Então, os raios UV, então a gente não consegue enxergar esses comprimentos de onda, certo? E aí eu trouxe para vocês essa imagem, tá? Os físicos da época do modelo do Big Bang quente, eles tinham uma ideia parecida com a dessa imagem, ok? E aí está bem pequenininho, naquela linha do meio ali, onde começou a acontecer, 300 mil anos depois, a formação de átomos neutros, quando a luz finalmente conseguiu escapar e atravessar o espaço. Então, tiveram algumas contribuições no modelo, né, o modelo do Big Bang quente, proposto pelo Gamow, o Alfred e o Hermann, e algumas falhas. Né? Eu já vou ler direto a falha, porque eu notei semana passada que vocês gostam quando dá certo. Né? Então, ó, ali o segundo, tópico. Não explicava a formação de átomos mais pesados que o hélio. Lembra que eu falei para vocês que eles queriam estudar nucleossíntese, então eles queriam estudar a formação de átomos no início do universo, lá no Big Bang. Só que o modelo deles não explicava, não dava nenhum respaldo teórico de como que existiam esses átomos mais pesados. Né? Eles conseguiram, sim, explicar por que o hidrogênio e o hélio eram mais abundantes, né, no universo, mas não explicava a formação de átomos mais pesados. Aí lá em cima eu já falei, né, o universo é composto de 90% de átomos de hidrogênio e 9% de átomos de hélio. Eles chegaram nessa mesma conclusão. Tá? Inclusive naquele artigo que eu mostrei para vocês, do recorte. E eles previram um eco luminoso, uma espécie de fóssil, né, do Big Bang, que havia sido liberado 300 mil anos depois da criação, que certamente aí estava chegando aqui para a gente, né, por todos os lados. E eles chamaram isso de radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Por quê? Porque como o comprimento de onda, né, ele seria de 1 milímetro, então ela está na faixa visível do micro-ondas, conforme você vê você lá no espectro. E ela poderia ser detectada. Então, a glória eterna estava fadada a quem fosse pesquisar e encontrar a radiação cósmica de fundo, certo? Só que, como todo bom modelo até agora ele tem o seu rival, não foi diferente do modelo do Big Bang quente, né? Então surgiu um modelo rival para o modelo do Big Bang quente, que é a teoria do estado estacionário. E o que diz a teoria do estado estacionário? Ela foi proposta pelo Fred Roy, o Thomas Gold e o Hermann Gold. Tá? Eles propuseram que a teoria do universo estacionário era a seguinte: o universo se expande, tá? Mas ele é um universo que ele não muda no tempo, ok? Diferente do Friedman, diferente do Lemaitre, né? Então, um pouco parecido com o do Einstein, que era estático, né? Mas aí, depois de conversando, não, o universo não é estático. O Hubble mostrou pra gente que o universo está expandindo, então vamos mudar. E era muito engraçado, porque eram modelos tão rivais que, conforme o Gamow, o Alfred e o Hermann mudavam o modelo da teoria do Big Bang quente, tá? A teoria do estado estacionário também apresentava algumas mudanças,
certo? Eles estavam o tempo todo também se criticando por meio de cartas, eles iam em programas de rádio, um falava do modelo do outro. Era uma fofoca generalizada da física, da ciência. E um universo que se expande e ele não muda a sua forma, então ele existe para sempre. É um universo eterno. E aí, o grande diferencial era a criação de matéria para eles. Criação de matéria, por exemplo, como que ia funcionar? Bom, uma galáxia morre, né? A gente falou sobre isso semana passada. Aí a galáxia morreu e no espaço da morte entre uma galáxia e a outra, ia surgir criação de matéria, né? Devido ali a exatamente o que? Ninguém sabe, porque eles também não explicavam, ok? Por isso que a galera do modelo de Big Bang que a gente não aceitava muito bem. E aí, como eu falei para vocês, no outro, por favor, isso. O Fred Hoyle, tá? Ele foi um dos criadores do modelo estacionário, da fotinho dele, tá? E curiosamente, como eu falei, ele cunhou o termo Big Bang, né? Lá naquela série de palestras que ele dava para a rádio BBC lá, ele foi falar mal do modelo do Big Bang quente, e ele sugeriu que a explosão seria o Big Bang. Todo mundo gostou, né? Até hoje a gente está falando do Big Bang. E aí ele é completamente contra. Só que o seu modelo, né, o modelo de estado estacionário, ele não era totalmente descartado. Por quê? Porque ele fazia sentido, de acordo com as observações do Hubble, né, o universo estava se expandindo. Só que a única diferença é que estava em realidade mesmo. A gente não aceitava que a formação dos elementos ela tinha sido conforme o Gama, o Walker propuseram. E, no fim, foi uma grande discussão até a gente finalmente ter outra prova de como o modelo estava certo. Então, esse modelo dele, da teoria do estado estacionário, tá? Ele era compatível com as descobertas do Hubble, tá? E ele entrava no páreo agora para disputa, né, para ver qual era o modelo. Como eu falei para vocês, né, só um modelo pode prevalecer, né? A não ser que dois modelos conversem entre si. Até então, a gente não achou nenhum modelo que conversa com o outro, né, com exceção do Lemaitre e do Friedman, que encontraram resultados teóricos praticamente iguais. Então, eu já vou encerrar por aqui hoje, tá? Porque eu quero deixar essa dúvida depois, agora com vocês, para que depois a gente possa responder, né? Para que vocês continuem vindo, né? Só tem mais um encontro. Então, agora ficou o universo do Big Bang versus o universo do estado estacionário, né? Qual desses modelos estava correto? Ambos estavam compatíveis com as descobertas feitas pelo Hubble, de que o universo estava expandindo, as galáxias estavam se afastando da gente, né? Então, eles acertaram nesse ponto. Só que o universo do Big Bang também tinha outro problema. Alguns geólogos eles dataram de que algumas rochas da Terra elas já tinham 3 milhões de anos. E pela pesquisa do Gama, do Alfred Herman, da biosíntese, né, e de acordo ali com a expansão encontrada pelo Hubble, o universo ele deveria então ser mais novo do que a própria Terra. Isso não ia fazer sentido. Tá? Então era como se o universo tivesse 2 milhões de anos e a Terra 3,8. Não faz sentido, né? A Terra dentro do universo ser mais velha do que o próprio universo. Então eram alguns problemas que surgiam nas duas teorias. Tanto a formação de matéria do nada, tá? Que era o problema do universo do estado estacionário, quanto o universo do Big Bang. Só que, a favor do universo do Big Bang, existia ainda a radiação cósmica, né, de fundo, de micro-ondas. Então, se alguém descobrisse isso, ia dizer que a teoria do estado do Big Bang estava correta, né, e aí a teoria do universo estacionário cairia por terra. Mas eu vou terminar por aqui para a semana que vem a gente continuar com a discussão, certo? Muito obrigado. Tá? No finalmente tomei a minha água, mas eu agradeço por ter me empolguei. Muito obrigado, pessoas. Gente, tem uma lista de chamada para quem é bolsista aqui do professor Felipe, está aqui nessa folhinha. Acho que tem uma caneta lista aqui. Aí é bom que vocês assinem para que vocês ganhem certificado depois, tá?